Estão bem? Podem tomar assento? Aleluias. Deus seja louvado nesse dia. Mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar nesse altar, de poder ministrar a palavra do Senhor, que verdadeiramente o Espírito Santo venha sobre a minha vida e que eu fale tão somente aquilo que o Senhor me direcionar a falar. Que o seu coração possa ser um coração que esteja verdadeiramente dobrado diante do Senhor, seja um solo fértil para receber a palavra dEle. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor Ele quer nos direcionar ou ensinar, e a gente sempre acha que o outro deveria estar. Quem está aqui nesta noite foram as pessoas que o Senhor preparou, porque o encontro Ele tem contigo. Amém? Gostaria de meditar com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o verso 37, que fala bem assim: porque para Deus não há nada impossível. Pai, esta é a tua palavra. Mais uma vez eu coloco diante da tua presença, não anulando, Senhor, a oração que já foi feita. Mas, Senhor, assim como esta palavra fala que para Deus não há impossível. Eu não sei, Senhor, como cada um dos teus filhos chegou aqui nesta noite. Eu não sei de que forma que eles saíram do seu lar. Mas eu sei, Senhor, que se há alguma impossibilidade, se há algo, Senhor, que humanamente falando, eles não podem fazer, nós não podemos fazer, a tua palavra nos garante que para ti nada é impossível. Aleluias. Amém? O Evangelho de Lucas, ele retrata uma história que já foi falada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. E é interessante que no início do capítulo, ele fala bem assim que cuidadosa investigação sobre tudo que já havia sido falado, ou seja, dos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas, ele particularmente, ele deva ter sido escrito na época onde Herodes era o rei ali da Judeia. E Lucas possivelmente era uma pessoa que não conheceu, que não caminhou com Jesus, mas ele era uma pessoa extremamente sensível ao que o Espírito Santo tinha sobre a vida dele. Ele era um cidadão romano, um evangelista, e que por mais que ele não conhecesse, que ele não tivesse ali caminhado com Jesus, conhecido a Jesus, ele tinha essa sensibilidade sobre ele. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele nos fala sobre Zacarias e Isabel. Era um casal onde a palavra nos fala que eles eram justos, irrepreensíveis, pessoas de uma índole onde não era questionado, mas eram pessoas idosas. E Zacarias, ele era o sacerdote onde, no momento de acender incenso ao Senhor, para adorar ao Senhor, entrando no tabernáculo, era feito um sorteio, que era um costume da época, se fazer aquele sorteio para quem que fosse acender o incenso. E naquele dia, Zacarias foi a pessoa que, mediante o sorteio, falou: você vai ser a pessoa que vai acender incenso. E Zacarias então entrou ali no tabernáculo, e quando ele entrou no tabernáculo e ele acendeu o incenso ao Senhor, a palavra do Senhor nos fala que apareceu um anjo ao Senhor. No verso 20 fala bem assim, que quando ele viu aquele anjo, algo lhe foi entregue. E quando o anjo chegou a Zacarias e falou para ele: a tua oração foi ouvida. A palavra não nos deixa claro o que Zacarias estava pedindo naquele momento ao Senhor, mas sabe-se que ele acendeu o incenso ao Senhor, que ele adorou ao Senhor, que ele entregou ao Senhor aquilo que como sacerdote ele deveria fazer. E quando o anjo falou para ele que a oração dele havia sido ouvida, falou: a tua mulher conceberá. E a palavra do Senhor nos fala que Zacarias, ele ficou incrédulo, porque ele já era avançado em idade. E a esposa dele, também avançada em idade, além disso, era estéril. Ou seja, Zacarias, ele não tinha, a não ser a velhice, ele não tinha nenhum problema que não lhe fizesse gerar filhos. Mas a palavra do Senhor nos fala que ela era estéril, que havia uma esterilidade nela. Mas o anjo do Senhor falou: estou aqui a serviço do Senhor, para te dizer que a tua mulher vai conceber, porque a tua oração foi ouvida.
acredito que ele possa ter falado: Senhor, tira a esterilidade. Traz, Senhor, o milagre que eu humanamente não posso fazer. Ou então ele somente adorou. Mas a palavra nos fala que do lado de fora do tabernáculo estava uma multidão, estavam muitas pessoas orando. E enquanto o sacerdote estava no tabernáculo, as pessoas ficavam do lado de fora orando. As pessoas se posicionavam de uma forma a saber que existia alguém que estava levantando uma adoração, um incenso ao Senhor, e eles precisavam fazer a parte deles lá fora. E quando Zacarias ouviu do anjo aquilo que ele iria receber, ele falou assim: eu não acredito. O coração dele não acreditou, ele ficou incrédulo. E o anjo então fala: porque você duvidou, você ficará mudo. Só que antes de Zacarias ficar mudo, o anjo falou para ele que a mulher dele iria conceber um filho e falou que o nome dele seria João. Ele já tinha um nome, o Senhor já tinha um nome para aquele milagre que estava entregando para Zacarias. E quando ele saiu do tabernáculo, encontrou com aquelas pessoas que estavam orando, ele já não falava mais nada. E claramente aquelas pessoas que estavam lá fora entenderam. Ele teve um encontro diferente com o Senhor. Ele teve um momento diferente com o Senhor. E Zacarias ali ficou mudo, e o anjo falou que ele só iria falar quando estivesse na hora do menino nascer, ou melhor, quando o menino nascesse. E é interessante que o anjo, mais adiante, ele apareceu também para Isabel, para Maria, desculpa. Porém, Isabel já estava grávida. E passou-se o tempo, Isabel gerou, assim como o anjo havia dito, e já estava de aproximadamente 6 meses que a palavra nos fala, e Isabel ali grávida, e ela ia ter um encontro com Maria. Mas antes de Isabel encontrar-se com Maria, o anjo encontrou-se com Maria primeiro, e ele chegou até ela e falou: bendita é vós entre as mulheres. E o anjo ali começou a falar para ela que ela iria conceber um filho. E no coração dela, ela não duvidou. Embora Maria ainda fosse noiva de José, embora Maria não conhecesse o marido ainda não tivesse intimidade com ele, mas ela tão somente falou: que seja feito conforme aquilo que foi me dito. Enquanto Zacarias duvidou, Maria recebeu. É interessante que Zacarias, ele estava no santuário, ele estava adorando ao Senhor. E Maria, eu acredito que estivesse ali com o seu noivo, conversando algo aleatório, ou ela estivesse sozinha de alguma forma. Eu não acredito que ela pudesse estar ali se derramando como aquele sacerdote, e o anjo tenha vindo falar com ela. Mas isso pode sim ter acontecido. Porém, ela só falou: que seja feito conforme foi me dito. É interessante que o anjo, quando ele chegou para Zacarias, ele falou: não temas. O temor, ele é diferente, porque quando ele chegou para Maria, ele falou: não tenha medo. O medo, muitas vezes, ele vem até nós quando nós nos preocupamos como que as pessoas vão nos olhar, o que as pessoas vão falar, como elas vão nos julgar. Maria, ela era virgem, ela era uma pessoa que ela iria receber a presença do Espírito Santo para gerar aquele fruto, para gerar a Jesus. E Zacarias era aquele que tinha temor, que adorava, porém ele não creu. E a palavra do Senhor, ela vai trazendo uma verdade que quando José se questionou: como que vai ser isso? O que as pessoas vão pensar? E a palavra nos fala que o anjo apareceu também para José, para falar que ele não precisava se preocupar. O que eu trago para você nessa primeira parte da palavra é que muitas vezes nós saímos do templo, do santuário, onde nós dizemos que estamos adorando, onde nós dizemos que estamos clamando pelo milagre do Senhor, nós saímos incrédulos daqui. Nós saímos achando que aquilo que nós pedimos, ele tem que estar materializado para eu tocar, eu tenho que ouvir rapidamente para que eu venha acreditar. E o Senhor nos faz emudecer.
O Senhor nos faz calar para que a gente entenda que Ele já deu um nome para o nosso milagre. Ele já deu um nome para aquilo que Ele vai nos entregar. Porém, se nós saímos lá fora, porque a palavra fala que a multidão estava orando, e a multidão olhou para o sacerdote que estava saindo e falou: ele teve um encontro diferente. Ei, quando você tem se colocado diante do Senhor para adorar, de que forma que você tem saído? De que forma que você tem se posicionado lá fora? De uma forma que as pessoas vão olhar e falar: ele teve um encontro diferente, ele teve uma presença diferente sobre a vida dele. Mas muitas vezes nós saímos lá fora achando que o culto é só aqui, lá fora já é outro momento, acabou, não precisa mais eu me colocar em uma posição de achar que eu estou adorando. Ei, a nossa adoração, ela precisa iniciar ao amanhecer e ela precisa continuar ao anoitecer. A nossa adoração, ela precisa continuar na madrugada. A nossa adoração, ela precisa continuar no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Quando nós saímos afora da presença que nós acreditamos ter deixado do Senhor, as pessoas lá fora precisam olhar para cada um de nós e falar: este verdadeiramente anda com Ele, este teve um encontro diferente. E se há um milagre que tem sido derramado sobre as nossas vidas, é porque no secreto Ele tem nos entregado. Mas Zacarias, ele precisou ficar mudo. Ele precisou ficar mudo, porque se ele saísse de dentro daquele santuário com a incredulidade dele, ele poderia chegar para você e falar: ei, o anjo falou que eu vou ter um filho, deve estar meio doido, porque eu já sou velho, a minha mulher é estéril, como que eu vou gerar? Eu não tenho mais condição alguma de gerar. E quando nós saímos da presença do Senhor, da casa do Senhor, achando que temos fé, mas a nossa incredulidade desmotiva o outro, o Senhor fala: tu vai nem lembrar do que vai acontecer agora, ou tu não vai nem falar, porque eu acredito que ele poderia escrever, mas o Senhor, ele não permitiu, ele sabia que ele não poderia, ele estava sobre uma ordem de obediência em que tu só vai voltar a falar quando o menino nascer. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Às vezes a gente pensa: eu queria tanto contar uma bênção para tal pessoa, e o Senhor fala: não fala não. Sabe por quê? Às vezes você até tem a fé de Maria, você até acredita como Maria, mas para aquela pessoa que você vai falar, vai começar a falar lá: a pessoa é estéril, não tem recurso, não tem condição, mas quer gerar. E o Senhor não está mandando você falar nada, Ele só está falando que já existe o nome, que já tem essa palavra sobre ele. E quando o anjo chegou ali para Maria e falou para ela: não tenha medo, e ela concebeu do Espírito Santo. Passado ali 6 meses, Isabel encontrou-se com Maria, e o menino já mexia na barriga dela. E o Espírito Santo, ali que testificava com Maria, o anjo falou: a tua prima, ela está grávida, e aquele que vem antes do que tu vai ter, ele vai preparar um caminho que viria sobre um batismo nas águas, mas viria aquele que batizaria com fogo. E Maria, ali ao tempo certo, ela concebeu. Maria, ao tempo certo, ela gerou o menino Jesus. E é interessante que a palavra nos fala lá no livro de Mateus, no capítulo 2, aleluias, nos fala bem assim que era o tempo de censo, do censeamento, onde seriam cadastrados os homens, e todos teriam que se registrar, que se cadastrar, a multidão seria contada. Irmãos, entendam, Deus, ele não vai fazer nada sem um propósito. Deus, ele não vai fazer nada para nos fazer perder no caminho. Maria, ela poderia estar passando por alguma situação, quando alguém quisesse até falar, mas a palavra do Senhor fala que o anjo chegou para José e falou: vai para o tal lugar, aonde ele deveria ali passar pelo censo. E naquele momento chegou a hora de Maria dar à luz. Chegou a hora de ela conceber aquele que viria com o nome Jesus, para salvar as nossas vidas. Mas antes de Jesus nascer, veio João Batista. Veio Zacarias. E Zacarias, ele falou assim: eu vou ter um filho. Do coração dele, ele pensava daquela forma:
O tempo passou e o menino nasceu. E quando ele nasceu, Isabel falou: o nome dele será João. No instante todos se levantaram. Como João? Não tem ninguém na tua descendência, na tua família, que vai ter esse nome. Por que que você vai colocar esse nome no menino? De onde que vem esse menino para ter esse nome? E então Zacarias voltou a falar. E falou: o nome dele vai ser João. Ei, quando Deus nos entrega uma promessa para a nossa família, para a nossa casa, Ele testifica. Ainda que um fique mudo e o outro não saiba o que fazer, o Senhor vai testificar. Muitas vezes o Senhor está esperando que você dê nome àquilo que você está pedindo, mas você acha que tem apenas que se calar. Quando Isabel gerou a João e ela teve o filho, e ele foi preparando o caminho. Chegou o momento de Jesus nascer. Jesus, a palavra fala que ele nasceu e foi colocado num estábulo, numa manjedoura. Mas ele estava ali guardado. Ele estava ali para um propósito do que o Senhor tinha. E o Evangelho de Mateus, ele nos fala bem assim, no verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Existe uma promessa sobre as nossas vidas, que ela tem um brilho. E existem pessoas em reuniões secretas querendo saber que horas que essa estrela vai brilhar, que hora que isto vai acontecer, que horas que eu vou receber este milagre. E ele mandou então que os magos fossem até então aonde aquela estrela havia brilhado. E os magos foram. Eles foram adorar. E Herodes falou: fala, aonde está? Porque eu também queria adorá-lo. É interessante que as pessoas que muitas vezes nós pensamos que têm um poder, que têm autoridade, querem estar ao nosso lado para verdadeiramente nos fortalecer naquilo que o Senhor está nos entregando. Os magos foram ali, entregaram incenso, entregaram mirra, adoraram ao Senhor e entregaram aquilo que eles tinham que levar. Eles levaram o ouro, mas eles foram se encontrar com aquele que traria, sim, para o povo, aquele que seria o rei, aquele que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. E Herodes, ao tempo certo, ele viu que ele foi enganado, porque os magos deram volta para outro lugar. Às vezes existe alguém do teu lado que você não está dando muito crédito, que você acha que o que você vai viver vai conspirar, mas a palavra nos fala que os magos, eles ouviram ao Senhor. O Senhor falou com eles antecipadamente. Zacarias, quando ele sai do santuário, ele sai mudo. Os magos, quando eles saem ao encontro de onde o menino Jesus nasceu, eles não fizeram o mesmo caminho. Pode ser que hoje o Senhor, ele esteja mudando a tua rota, ele esteja refazendo o teu caminho, porque você tomou um caminho a qual a tua estrela estava brilhando, e o Senhor fala: não é por ali que você tem que ir, porque você quer falar para outra pessoa aquilo que eu não te mandei falar, aquilo que eu não te mandei entregar. E o Senhor, ele mudou a rota dos magos, porque a ordem era matar todos os meninos, todas as crianças. Existe uma estrela que brilha, existe uma estrela que ela vem sobre nós. Essa estrela, ela é Jesus. E muitas vezes nós queremos nos colocar em um caminho aonde não tem adorado ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor e nos esquecemos daquilo que Ele quer verdadeiramente receber de nós. Porque a palavra, quando ela nos fala que os magos foram e eles entregaram, muitas vezes você vem a um culto de celebração da família para pedir para que o Senhor salve a tua família, para pedir para que o Senhor resgate, restaure, renove, te fortaleça. Mas a palavra fala que eles foram e levaram. O que você trouxe hoje para o Senhor? O que você tem hoje para entregar para o Senhor? Hoje foi lido um salmo, onde fala: bendito seja, bendito seja. E o que você tem feito? Muitas vezes nós temos nos irado, e não temos visto o que estamos fazendo. E o salmo fala que ele é tardio em irar-se.
E o que nós entregamos para Ele nesta noite? O que nós trouxemos da nossa casa nesta noite? Será que verdadeiramente um coração quebrantado? Um espírito contrito para falar: Senhor, recebe a minha adoração. Recebe, Senhor, ainda que eu esteja nas minhas fraquezas, ainda que eu tenha as minhas falhas, recebe a minha adoração. Me faz alguém como Tu queres encontrar em mim, porque o desejo de adorar vem de Ti. João nasceu, João batizou a muitos com água, e veio aquele que batizaria com fogo. E ainda que aquele que batizasse com fogo, que descesse o Espírito Santo sobre cada um, ainda assim haveria aqueles que perseguiriam. Haveria aqueles que iriam contra aquele que o Senhor havia direcionado para as nossas vidas. O anjo, quando ele aparece, ele fala: não temas. A gente precisa crer. A gente precisa crer, ainda que a nossa fé seja pouca. Então que nós possamos orar, para que o Senhor nos faça emudecer e nós não venhamos a entregar o que Ele nos entrega no secreto. O Senhor tem secreto para entregar para cada um de nós, mas não é um secreto que não possa ser revelado, porque ele foi visto, a barriga da esposa cresceu. Mas é para que a gente não tire a pouca fé que muitas vezes as pessoas têm. Seja um arauto do céu, seja uma pessoa que declare com a sua boca, com as tuas ações, ainda que você não fale, que há um Deus que pode todas as coisas e que conhece a tua vida, que há um Deus que te resgatou de onde quer que você estivesse, para que você fosse adorador dele, para que você fosse um canal de bênção, ainda que você pense que o que você mais almeja na sua vida ainda não aconteceu. Acredite que o Senhor, Ele pode fazer todos os milagres, mas Ele pode te fazer emudecer no dia de hoje. Se Ele te entregar a tua bênção, se Ele te entregar a tua esterilidade, tirando fora, arrancando e falando: tu vai gerar hoje. Ei, o que você quer gerar hoje? Às vezes as pessoas pensam que o gerar é tão somente gerar um filho, mas pode ser que você tenha um sonho, gere ele em você. A Carol falou que ela não era um sonho dela, não foi gerado nela, ela não alimentou aquilo, mas houve alguém que sonhou, houve alguém que colocou. O Senhor, Ele sabe os sonhos que nós mais almejamos, Ele sabe o que nós mais queremos. Mas é interessante que muitas vezes, quando nós vamos passando pela adversidade, vem o gigante, vem o leão, vem o vento, vem tudo que acontece. Aí o que a gente quer? Jesus, tira o vento, acalma o vento, tira o gigante, mata o leão. Ei, pode ser que Deus não tire nada disso, mas Ele vai te dar estratégias para vencer em todas essas situações. O Senhor vai te mostrar quais as pedras necessárias, como Davi usou para matar o gigante. O Senhor, Ele tem pedras a colocar nas tuas mãos, para que você vença o teu gigante. O Senhor, Ele tem caminhos que são perfeitos a Ele. Pode ser que para nós não entendamos, mas pode ser que o vento não cesse. Pode ser que o gigante não caia na hora que nós queremos, mas em todas essas adversidades, o Senhor, Ele vai estar conosco. Em todas essas adversidades, o Senhor, Ele vai segurar nas nossas mãos. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé. Pode até parecer impossível, assim como era para Zacarias, mas o anjo do Senhor, ele pode aparecer para você neste momento. Ele pode aparecer para você na noite de hoje. Pode ser que ele apareça amanhã, mas de alguma forma, o Senhor, ele vai fazer e ele vai falar sobre a tua vida. O anjo do Senhor, ele teve para Zacarias, ele teve para Maria um tempo. Pode ser que você pense: já passou tanto tempo, eu já nem acredito mais. O tempo que o Senhor determinou acontecerá. O Senhor, Ele tinha uma resposta para a oração de Zacarias. O Senhor, Ele tinha uma resposta para uma nação, para um povo eleito, que era Jesus. Ele tinha uma resposta. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito em meio a todas essas situações. Ele só precisa que nós tenhamos confiança e fé. Se te falta fé, peça. A palavra do Senhor nos fala que se me falta fé,
eu posso pedir porque Ele me dá. Se eu não tenho sabedoria, eu posso pedir porque Ele me dá. Então que você peça nesta noite fé ao Senhor. Você consegue neste momento se lembrar de algo que você falou para o Senhor em secreto e fala: Senhor, me entrega. Mas eu não quero que você peça por vaidade. Assim como você fale: Senhor, por vaidade eu te pedi isso, e sinceridade, isso não vai abençoar as pessoas que vão estar ao meu lado, e acredito que nem a mim, se não trouxer uma felicidade completa para minha casa e para o que eu vivo. Tente lembrar-se nesse momento de algo que você pediu para Deus, de algo que Ele fez para você, que você fala: nossa, eu já havia me esquecido. Eu já havia me esquecido. Porque eu não me esqueço da época que eu tinha uma esterilidade, Deus me fez gerar. Eu consigo me lembrar. E às vezes as pessoas falam: mas você vai sempre falar, você vai sempre repetir. Eu não posso me esquecer, porque me trouxe esperança. Quando eu lembro que um dia eu não podia gerar e eu gerei, eu sei que Deus está fazendo de novo, porque Ele pode gerar em outras pessoas. Quando eu me lembro que Ele me tirou de um leito de morte, eu sei que eu estou verbalizando, porque Ele pode tirar do leito de morte pessoas que, humanamente falando, a medicina não pode salvar, a medicina não pode fazer, mas Ele estrutura as nossas células e Ele nos faz limpo e nos faz saudáveis de uma forma que nós não vamos entender. Mas como tem muitas vezes sido ministrado, nós vamos ao deserto por uma escolha e queremos ficar, e o Senhor está falando: sai, existe o tempo. Você quer ficar aí até quando? Você quer viver isso até quando? Você não consegue se lembrar do milagre que o Senhor fez na tua vida? Você não consegue se lembrar de onde você estava? Porque muitas vezes você pensa: eu estava num lamaçal de pecado e o Senhor me resgatou. Ei, o Senhor, Ele já te limpou. Ele já te limpou. Lembre-se da bondade que Ele fez sobre a tua vida depois que Ele te limpou. Lembre-se daquilo que Ele fez que você nem esperava, mas aconteceu. Sabe aquela bênção assim que, poxa, eu não esperava e aconteceu, o Senhor me entregou. Lembre-se disso. Lembre-se de algo que as tuas mãos, elas não podem formar, elas não podem gerar, mas o Senhor, Ele traz à existência. Porque são coisas grandiosas que às vezes a gente não se dá conta. Existe algo para acontecer em nossas vidas que pode até demorar. Pode até demorar, mas há um propósito. Ainda há uma expectativa em você. E essa expectativa vai trazer o milagre. Ainda há algo que o Senhor vai fazer, que Ele vai gerar. O Deus que nós servimos, o Deus que nós seguimos, não é um Deus que fazia mulher estéril gerar filhos só aqui na Bíblia. Não. Existem pessoas que vão começar a gerar hoje. Só que o Senhor fala: o teu encontro nesta noite é diferente. E eu vou te emudecer. Eu preciso te ensinar a calar. Eu preciso te ensinar que eu já dei um nome para aquilo que você está me pedindo. E eu vou fazer. Acredite, Ele está preparando. E se ainda não chegou, é porque ainda não está, é porque está sendo gerado. Acredite, se você entende que Ele está gerando, você consegue, como Maria, louvar e agradecer e engrandecer ao Senhor. Ou então que o Senhor te emudeça, para que você não propague a incredulidade na vida das pessoas. O anjo que falou para ela que ela era estéril, ela gerou. O homem que um dia achou que ela não teria filhos, o anjo falou que ela teria filhos. Ela ficou grávida, ela deu à luz ao tempo certo. O Senhor, Ele trouxe verdade para cada uma daquelas pessoas que às vezes a gente pensa que é só uma história. E não é uma simples história, é uma história daquilo que o Senhor, Ele faz sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos faz forte, ainda que nós estejamos fracos. O plano original do Senhor, Ele não vai falhar nunca. O plano original do Senhor, Ele não vai falhar nunca. Sansão foi alguém que antes do ventre da mãe dele, o Senhor havia dito como ele seria e o que ele viveria. Porém, Sansão, ele pegou uma rota totalmente contrária. Mas ao final de tudo, perdendo a sua visão, ele cumpriu o propósito que o Senhor tinha.
Ele esteve no lugar onde o Senhor tinha um propósito para a vida dele. Não queira perder a visão para cumprir o propósito, porque o propósito dele não vai falhar. O Senhor, Ele traz ensinamento, Ele traz direção, Ele nos fala para não revelarmos o coração, a não ser a Ele, porque Ele conhece, porque coração do homem é terra que não se pisa. Coloque-se diante do Senhor, de uma forma a fazer o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Não se perca no caminho, não perca a visão de olhar para Ele. Eleve os teus olhos para os montes de onde te vem o socorro. Deus vai te fazer na esterilidade cumprir um propósito. Deus vai fazer no silêncio cumprir um propósito. Deus vai fazer na gratidão se cumprir um propósito. Se você perder a força, se nós perdemos as forças, Ele vai nos renovar e Ele vai cumprir o propósito. Se nós perdermos a visão, Ele vai recalcular a rota, mas Ele vai cumprir o propósito. Se Ele achar que Ele precisa ouvir de uma forma diferente, que nós temos que mudar a forma como ouvimos, Ele vai fazer, mas Ele vai cumprir o propósito. Deus vai cumprir, porque para Ele não é impossível. Existem mesas postas, muito bonitas, sem verdades, e o Senhor está nos tirando dela. Existem mesas da verdade expondo mentiras, e o Senhor está te tirando delas. Existem palavras distorcidas e ensaiadas que têm nos distanciado do Senhor. E o Senhor está dando uma sensibilidade hoje, diferente para cada um de nós. E se você quer um milagre, você precisa aceitar o ensino, você precisa aceitar a correção, você precisa entender o tempo de calar, você precisa saber obedecer. Eu preciso aprender a adorar. Nós precisamos ser encontrados pelo adorador. Nós precisamos aprender a ser gratos, a expressar essa gratidão. Nós precisamos nos comportar com a expectativa de quem espera o milagre. Nós precisamos liberar palavras que geram milagres. E acima de tudo, nós precisamos saber que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Todas as coisas são para Ele, por meio dEle. Permita ao Senhor recalcular a tua rota hoje. Permita os sonhos dEle se concretizarem na tua vida. Permita que Ele sonhe por você. Fala: Senhor, se os sonhos que eu tenho não estão alinhados com o propósito que Tu tem para a minha vida, tira. Sonha os teus sonhos para mim. Muda a rota, redireciona. Eu quero gerar, mas eu quero gerar no santuário contigo. Eu quero sair, eu quero que as pessoas olhem e saibam que a tua presença está sobre mim. Eu quero saber, como a tua palavra me fala, que se eu impuser a mão sobre enfermos, elas serão curadas. Que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomo por herança para declarar o teu reino e a tua verdade. Permita que o Senhor conclua o propósito sobre a tua vida. Permita que Ele te faça gerar. Permita que Ele te faça ver. Você foi gerado com um propósito. Você foi escolhido. Você foi separado. Existem coisas que você quer participar, que o Senhor fala: você é separado, não é para você estar no meio disso, não é para você participar dessas coisas, não é para beber, não é para comer, mas você insiste em participar de mesas que o Senhor não quer. Sansão, ele não perdeu a visão dele quando os filisteus furaram os olhos. Sansão perdeu a visão quando o pai dele falou: filho, será que não tem no meio dos nossos alguém que te agrade? Mas ele tinha se agradado de uma filisteia. Nós estamos muitas vezes nos agradando com aquilo que é tão bonito lá fora, que é tão belo lá fora.
estamos perdendo a nossa visão e achando que são as pessoas que estão furando os nossos olhos, que são as pessoas que estão tirando a nossa visão, que estão nos fazendo perder o rumo. Ele era forte, ele era bonito, ele era valente e corajoso. Porém, ao final de tudo, ele deixou de ver, porque ele deixou de obedecer ao Pai, porque ele deixou de ouvir ao Pai. Que a tua sensibilidade hoje esteja em ouvir aquele que te chamou para um grande propósito, para ser aquele que vai declarar às nações. É muito bonito quando nós vemos as bandeiras, mas muitas vezes na nossa casa nós não nos lembramos de orar por um povo. Mas nós não queremos orar nem pela nossa casa, nós não queremos orar nem pelo nosso vizinho, mas nós queremos que o Senhor ele nos traga uma bênção pronta. O milagre ele está sendo gerado, e se ainda não chegou, é porque ainda não é tempo. Se ainda não chegou, é porque está sendo gerado. Que o Senhor abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, Jesus. Deus Santo de poder e glórias, eu quero nesta noite, Senhor, colocar a vida de cada uma dessas pessoas que saíram do seu lar para, Senhor, celebrar num culto da família, para declarar, Senhor, assim como a tua palavra fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sei que nesta noite, Senhor, tu estás mudando a rota de muitas pessoas, que tu estás tirando, Senhor, pessoas de mesa que tu não quer, que tu está afastando pessoas que tu não quer que estejam perto, porque muitas vezes nos sentamos a mesas que não adoram o teu nome, porque muitas vezes nos colocamos diante de lugares e pessoas que têm nos distanciado de ti e não têm adorado o teu nome. Pai, recalcula nesta noite a rota. Muda, Senhor, os planos, muda os projetos, se não forem os teus projetos, porque a tua palavra nos fala, Senhor, que muitas vezes os meus planos, eles podem até parecer ser bons, mas é só a ti que pertence a palavra do sim, é só tu quem sabe o que é melhor. Então nos ensina a orar a tua palavra, nos ensina a declarar a tua palavra, nos ensina, Senhor, a declarar que ainda que haja esterilidade aonde eu sonhei, tu vai fazer gerar nesta noite. Ainda, Senhor, que eu não entenda o propósito, ainda que o gigante não caia quando eu espero, tu estás recalculando a rota, tu vai me dar as armas necessárias, certas e precisas. Pai, que eu não precise emudecer diante do povo, porque eu tive um encontro genuíno contigo. Que eu possa gerar, Senhor, a fé nas pessoas e não a incredulidade. Senhor, que de um rio que vem de ti, que é nossa fonte, brote palavras, Senhor, verdadeiramente de milagres, palavras proféticas, palavras que vão gerar salvação e vida. E que em nome do Senhor Jesus, aquele que hoje entrou aqui fraco, que ele saia forte. Aquele que entrou sem fé, que ele tenha fé. Aquele que entrou desacreditado, Senhor, faz ele acreditar novamente. Nos dá sensibilidade, Pai, da tua voz. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória do céu que desce para nós te entregarmos. Porque se nós entramos na tua presença para te pedir e não te entregar, nós vamos continuar com as mãos vazias. Então nos ensina a te adorar, para que saiamos com a tua presença e cheios da tua graça, do teu amor e do teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria ouvir um glória mais alta, muito baixo.
Porque quando eu dou um glória murcho, a minha fé está muito fraca, sim ou não? Então dá um glória para Jesus ouvir. O Deus do impossível já está aqui. Qual foi o tema hoje? Qual foi o tema? Nada é impossível. Então vamos lá, qual é a dica de hoje? Pare de reclamar. Se eu parar de reclamar, o impossível aciona em meu favor. Eu tenho que ser um provocador de milagres, não aquele que retém milagres. Aí tem uma adoração que diz assim: se tentares matar os meus sonhos, sufocando o meu coração, se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão. Diga: se tentar matar os meus sonhos, sufocando o meu coração. Só igreja. Adore com os olhos fechados. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare. Só os adoradores, levanta as mãos. Levanta os meus olhos e vê. Deus está restaurando os teus. Tem mais alguma coisa? E a tua visão. Faça assim. Recebe a você acha que não tem nada, e Deus está falando assim: eu preciso te curar em uma área. Ela lhe impede de um impossível começar a acontecer. Ela lhe trava para que você tenha um acesso ao impossível acontecer. Então, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, com mais fé. Levante os braços. Recebe a cura, quero ouvir curas. Eu quero ouvir milagres. Quando eu faço a pergunta é porque o povo que já está sendo curado, ele dá glória. O povo que recebe milagre, ele diga aleluia. Irimanaravassai. Glória.
nesse momento, querido, íntimo teu, seja um grande homem ou uma grande mulher, de deixar Jesus lhe curar completamente, para que o impossível aconteça. Enquanto nós vamos adorar, vem até no altar e toca no altar. Podem tocar no altar, que nós vamos ministrar sobre a sua vida. A intercessão fica ligada, porque o mover do Espírito Santo começa agora. Xalaçoia. Glória. Xibiebasai. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Ele mandará passar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome, e teu nome é mais alto, teu nome Mais forte. é maior, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Acenda as luzes para mim. Acenda as luzes para mim. Vinícius, vem cá. Alá, não sou. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E os anjos cantam, Santo, Toda a criação, toda a igreja, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome, e teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo, e os anjos cantam, Santo, vai, toda a criação. mais forte, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. o nome dele é sobre todos os nomes. Quando você exalta o nome dele, Deus lhe prepara para você ser exaltado. Há uma força do inimigo tentando sempre te parar. Ele sempre está batendo a porta da tua vida. Mas tem a chave, é você. Ter acesso se você abrir. Só vai entrar se você abrir. A pergunta para você nessa noite é: quantas vezes esse mês de junho ele bateu a tua porta? Pense bem, queridos. Nós somos responsáveis pelaquilo que queremos. E toda conquista nossa requer obediência. É melhor obedecer
sacrificar. Então a sua maior luta, sacrifício, é obedecer. Por que você acha que as pessoas fazem propósitos, fazem campanhas em montes e não recebem? Porque acaba de chegar do monte, acaba de terminar, ou até mesmo está no meio de uma campanha, chega em casa, vira aquela guerra. Aí qual é a palavra que o inimigo fala para você falar? Vai para o você é um vagar, você é isso. Ou seja, as acusações têm poder. O impossível também está batendo na tua porta. Mas a falta de vigilância nossa faz escapar das nossas mãos. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Ele não vai te pegar de novo. Em cima dessa palavra eu vou te ensinar algo. Toda palavra profética que é lançada, ela só tem poder quando realmente você toma posse. Eu não tomo posse. Quer ver? Diga para mim que eu vou receber uma mesa. Eu tomo posse em nome de Jesus. Agora, você recebe uma palavra profética e diz: amém. Ou então faça assim, ó. Aquele que lançou a palavra de conquista, recebe na tua frente, porque está recebendo cheio. Ei, para de andar com o seu tanque vazio. Eu vou te explicar o que é você andar com o tanque vazio. Não é você ligar para alguém e dizer: ó, eu estou num prego aqui. Não é isso. É que qualquer coisinha que acontece, te pega. Qualquer palavra que você ouve, te para. Qualquer não, te leva para a caverna. Ande com o seu tanque cheio do Espírito Santo de Deus. É sobre isso na tua vida. O mês de junho está acabando. O que você vai fazer agora? Hoje é 29. Ainda tem? É 30 ou 31 esse mês? Só 30. Você tem amanhã para fazer alguma coisa diferente para fechar o mês. Domingo que vem nós temos consagração às 9 horas, de 9 às 11. Quem não veio ainda, sacrifique e venha. Amém ou não amém? Eu costumo dizer, você que precisa, distância nenhuma vai te parar naquilo que você quer conquistar. Que a graça do Senhor, que as doces consolações, que o Espírito Santo de Deus vem estar sobre a sua vida, vem estar sobre toda a sua família e vem estar sobre o teu trabalho, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz, e toda geração de Cristo diz. Agora levanta os braços, que você já tomou banho mesmo. Abra as mãos.
Porque você vai agradecer, não é ninguém que está aqui no altar. Você vai agradecer a Deus por uma semana que vai vir extraordinária. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Visitante, não saia dessa casa sem ser ungido. Iremos orar por você. Amém? Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa.